Salve, salve! Bem-vindo e bem-vindo ao nosso 14º episódio do Igor Finger Podcast. É uma alegria enorme ter você por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Como você já sabe, a ideia principal desse podcast é poder entrevistar pessoas que já alcançaram algum patamar na vida que gostaria e poder entender o que elas fizeram para lidar com a mente dela, com os pensamentos, com as emoções, com as sensações, com os hábitos, enquanto ainda não eram as pessoas que são hoje, sem desistir. Eu quero uma alegria enorme ter você por aqui. Eu quero, já antes de falar com a nossa convidada de hoje, convidar você a curtir esse conteúdo. Se você já assistiu os outros episódios, sabe o quão valor ele tem, então curta agora. E se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, inscreva-se agora no canal também e ative o sininho, porque sempre que tiver um conteúdo novo, você vai receber aqui. E se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar de 1 a 5 estrelas, mas avalie. E também siga pelo Spotify a minha playlist. Por quê? Porque quando você fizer esse tipo de interação, as redes sociais entendem que esse conteúdo tem algum valor e acabam por entregar para pessoas que nem eu nem você conhecemos, somente por esse gesto que você está fazendo agora. Então, se você ainda não fez, faça agora, por favor, esse meu pedido. E há uma última solicitação, é óbvio. Compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas também vejam e possam se beneficiar dessa entrevista que eu vou fazer agora com essa pessoa. Lembrando que meu principal objetivo é poder ajudar, ou pelo menos inspirar você a não desistir daquilo que você quer. Porque se você continuar firme, mudar algumas estratégias, quem sabe utilizar algumas estratégias da entrevistada de hoje, você vai alcançar a vida que você quer viver, sim. E olha quem está aqui comigo hoje. Olha só, ela tem. Deixa eu abrir aqui meu. Agora sim, abriu meu papelzinho aqui, né? Ela tem 42 anos e ela é mãe do Mateu. É graduada em Direito e já trabalhou com moda. Inclusive teve uma marca de sapatos. Essa é nova, essa eu não sabia. Atualmente ela é psicóloga clínica especializada em transtornos do humor e tem o seu trabalho direcionado para mães que buscam uma maternidade mais leve, com mais conexão consigo mesma e com seus filhos. E ela faz um trabalho lindo, auxiliando muitas mães a poderem acalmar os seus próprios corações, lidar com as suas angústias, suas ansiedades, poder se conectar com si mesma e com seus filhos. É demais o trabalho dela. Ela é criadora da clínica Nest Saúde Materna e atualmente ela tem mais de 123 mil seguidores nas suas redes sociais. O seu maior desafio até o momento foi o de romper com a própria história. E logo mais eu vou querer saber que história é essa de romper com a própria história. Bem-vindo, Rafa Magarinos. Que prazer ter você por aqui. Obrigado pelo seu tempo, viu? Muito obrigada, Igor. É um prazer estar aqui contigo e com a tua audiência. Nossa, demais mesmo. Obrigado a você. E me diz uma coisa, me chamou a atenção quando você trouxe para mim esse ponto. Bom, enfim, apresentei um pouquinho de quem é você. Você é uma psicóloga, uma grande psicóloga que ajuda mães a serem mães, vamos dizer assim. E é lindo E a isso. usufruírem desse papel, né? Porque Fantástico eu aproveitar. acredito que a maternidade é uma super oportunidade também para a gente se reinventar na vida, já que a gente está falando de superação. Perfeito. Mas é difícil muitas vezes para a mulher usufruir dessa experiência, aproveitar. Muitas vezes a gente leva como reproduzir regras, tarefas, demandas e o tempo acaba passando muito rápido, principalmente a infância dos nossos filhos. Então, o Uhum. principal objetivo é que as mulheres consigam se conectar com elas, com as crianças e usufruírem dessa experiência potente que é a maternidade. Fantástico. Agora eu fiquei curioso, Rafa. O que, o- Qual foi esse grande desafio que você passou de romper a sua história? Como é isso? Explica um pouco mais. Em muitos momentos da minha vida, eu precisei romper com a minha própria história para ressignificá-la, para me tornar mais potente. Eu acredito que esse é o meu grande segredo, digamos assim, isso é o que me potencializou sempre. Na maioria das vezes, quando a gente vai ouvir uma história de superação, temos histórias pautadas por coisas mais tristes, por dificuldades financeiras, por coisas que não eram muito favoráveis. E eu acho que eu venho de um outro caminho. E talvez isso por muito tempo me envergonhou. Talvez Uhum. isso por muito tempo me fez acreditar que eu não era merecedora de conquistar coisas grandiosas e valorosas, justamente por ter tido facilidades em algumas áreas da minha vida. Então, eu nasci numa família, me considero muito privilegiada, que nunca passou por dificuldade financeira, que sempre teve uma boa condição. Tive um pai que é uma pessoa que eu admiro demais, que não está mais aqui, mas que me deixou um legado, especialmente de valores, de
humildade, de respeito ao próximo, e foi uma pessoa que conquistou tudo por conta própria, mas que por isso quis oferecer para nós filhos, né? Somos eu e um irmão mais novo, tudo que ele não pôde ter. Então isso Uhum. trouxe muitas facilidades para nossa vida, né? Para nossa infância especialmente. Só que a vida não é sobre facilidades e eu tive que aprender isso a duras penas. Eu tive que aprender isso depois, quando eu fui para o mundo e eu não tinha repertório para lidar com as frustrações, com os nãos, com as dificuldades da vida. Então, isso foi muito desafiador, obviamente, porque eu brinco e falo muito para as mães que eu trabalho. O ambiente ideal para os nossos filhos se frustrarem é a nossa casa, é a nossa família, porque aqui a gente tem como acolher, como dar suporte, como orientar. Quando a gente cria os filhos sem essa tolerância à frustração e ao desconforto, eles Uhum. naturalmente vão ter que aprender, porque a vida é muito sobre isso, né? É só a vida acontecendo, mas de um jeito muito mais dolorido, muito mais desafiador. Então, eu desde muito nova tive um padrão de funcionamento de uma necessidade de agradar as pessoas, de ser Como assim? aquela menina que todo mundo gosta, aquela menina querida, aquela menina que é validada o tempo todo por ser disponível, por ser agradável, por fazer aquilo que as pessoas esperam que ela faça, e Uhum. talvez não o que eu gostaria de fazer. E isso, eu acredito que até os meus 20 e poucos anos era muito natural. E eu lembro que eu tinha uma amiga que era psicóloga, com uns 23 anos, se formou psicóloga, e ela me dizia muito: você tem que parar de agradar as pessoas, você tem que fazer o que você gosta. Mas eu dizia, mas eu gosto de ser assim, eu estou fazendo isso porque eu gosto, né? Tinha muita clareza, acreditava que tinha muita clareza de que eu era assim, que essa era a minha essência. E Uhum. aí, com mais ou menos 24 anos, eu fui buscar psicoterapia por uma razão simples, conflitos, né, dessa idade, busca de profissão e tudo isso. E eu me dei conta de que, na verdade, eu tinha me tornado uma reprodutora de expectativas alheias. Então, Como isso assim? tinha uma relação. Reprodutora de Eu tinha, expectativas alheias. Eu te pergunto isso porque provavelmente muitas pessoas que claro, nos ouvem nem sabem o que estão reproduzindo as sim, expectativas as alheias. expectativas talvez que eu fui pegando do meu pai, da minha mãe, das pessoas ao meu redor, quase que um personagem de como eu deveria ser. Todas as referências que eu fui juntando ao longo da minha infância, adolescência, de como eu deveria ser para o mundo, de que forma que eu acreditava que o mundo iria me respeitar, me valorizar, que eu iria ser gratificada por ser de uma determinada forma. E eu me recordo que eu fui morar sozinha muito nova. Eu fui morar sozinha com 15 anos. Morava numa cidade do interior de Santa Catarina, uma cidade que não tinha faculdade na época, e era muito comum que os jovens que tinham uma condição privilegiada, como eu tinha, saíssem dali para estudar. E Uhum. aí, desde os meus 12 anos, eu planejava sair de casa para estudar. E eu acredito que isso tinha uma relação muito grande com esse desejo de ser livre, de construir a minha própria história, ainda que eu não tivesse clareza naquele momento disso. Então, com Uhum. 15 anos, eu fui morar em Curitiba, que era uma cidade grande, uma cidade que eu teria mais oportunidades, e eu sempre quis ser juíza de direito. Esse era o meu objetivo desde a infância. Então, eu nunca cogitei ser outra coisa. Eu passei toda a minha adolescência me direcionando que eu faria faculdade de direito, eu faria concurso para juíza de direito, e eu nem considerava outras coisas. E você ouvia E isso da eu sua família quando você falou de expectativas? Isso era uma expectativa que a sua família colocava? Ela vai trabalhar com direito, ela vai ser juíza. Eu pergunto porque eu, por acredito que exemplo, não. Aham. a minha vida foi assim. A minha vida era ou ia ser padre ou ia ser médico. Não tinha outra opção. Uhum. Daí eu sempre fui caminhando para esses dois caminhos. E agora, quando você falou, ah, não, Hum, quero ser juiz de direito, eu fiquei curioso de saber se foi uma isso. expectativa da Na família verdade, também. não tinha um direcionamento para o direito, mas tinha uma questão que eu lia como importante, que era reconhecimento pela estabilidade financeira. E aí, Uhum, no meu entendimento, aquilo iria me dar uma estabilidade financeira num curto tempo, porque se eu fosse aprovada no concurso, eu já começaria o trabalho ganhando bem, e isso me daria esse respeito, esse respaldo até financeiro. uhum, Então, eu escolhi o direito.
Engraçado que depois eu fui me realizar na psicologia, que naquela época era visto como vai passar fome se fizer psicologia, né? Se for cursar Uhum, psicologia. É interessante como a vida vai dando tantas voltas. E aí eu me recordo que, como eu tinha muito essa questão do dinheiro, de que o meu valor estaria atrelado ao quanto eu recebesse financeiramente de alguma forma, porque o meu pai, não é que ele fosse uma pessoa dinheirista, como a gente dizia, mas ele ralou muito para conquistar as coisas, então ele uhum. valorizava muito O isso. dinheiro. Uhum, E eu acreditava que para satisfazê-lo eu precisaria ir pelo mesmo ritmo. Ele construiu coisas muito grandiosas, eu precisaria acompanhá-lo para ser reconhecida e respeitada. uhum, Então eu me recordo que quando eu fui morar sozinha, com 15 anos, quando eu fiz 16, eu já poderia trabalhar. E aí eu levei para o meu pai a ideia de que eu iria trabalhar no shopping. Fui até o shopping, conversei numa loja e poderia trabalhar no período das 16 às 22, estudaria de uhum. manhã e ainda teria um tempo livre para fazer deveres, enfim. E eu me recordo que o meu pai, na sua vivência, ele me disse assim: quanto você vai ganhar para trabalhar? E aí eu lembro o valor X, né? Não me recordo exatamente o valor. Ele falou: eu te pago esse mesmo valor para você ficar em casa e estudar. E hoje eu tenho clareza que esse movimento dele era: estude, estudar é muito mais valoroso, você tem a oportunidade de ficar estudando. Mas o que que isso chegou, né? De que forma que isso chegou para mim? Você não é capaz. Fique em casa. Uhum. Então eu tive uma crença de incapacidade, de incompetência que começou a se enraizar já ali, né? Esses comportamentos de superproteção do meu pai, de querer facilitar as coisas para me proteger e até para facilitar a minha vida, eles reforçavam essa ideia de que eu não era competente, de que eu não tinha capacidade. E aí eu me formei em direito, sem nem avaliar exatamente se era o que eu queria. E quando chegou o momento de estudar para o concurso público, de realmente colocar a mão na massa, eu vi que as coisas eram muito mais complexas do que eu havia Uhum. imaginado, né? Aquele meu planejamento, que é algo que é uma característica minha. Eu sou uma pessoa muito assim dedicada, comprometida, metódica, controladora. Eu já trabalhei muito em terapia, tudo isso, me considero terapeutizada, mas é uma característica minha, né? Você sabe, e talvez a audiência não tenha tanta clareza, mas quando a gente tem uma crença, nós na terapia conseguimos enfraquecer muito essa crença, mas não Uhum. significa que a gente vai extingui-la ali completamente, né? A gente Perfeito. vai enfraquecer muito, mas ainda em alguns momentos eu me vejo lidando com esses desafios. E a criança é a criança de você não ser capaz ou é outras crianças que você nota? Eu acredito que a minha crença de incapacidade, ela foi completamente superada. Hoje eu tenho muita clareza de que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, o que eu me Pois é. dispuser a fazer. Hoje você Mas ajuda muitas mães todos os dias. E eu vejo nas suas caixinhas de perguntas, se você eventualmente não conhece a Rafa Magarinos, acompanhe ela, principalmente se você é mãe, porque, nossa, todos os dias tem caixinhas de perguntas muito pertinentes das pessoas, e dá para ver a sensação do sofrimento delas, e você ajuda elas com tanto conhecimento científico, com tanta potência. Para levar em consideração, tipo, não, eu não sou capaz. A dúvida que eu faço é como que você, para chegar nesse nível de hoje, ajudar muitas mães nas redes sociais, sim. o que você fez para lidar com essa crença de incapacidade que veio, pelo que você me relata um pouquinho da história, aquele clique foi naquela situação em que o seu pai, na melhor das intenções de ajudar, e tinha a intenção de ajudar, mas acabou tipo, eu não sou capaz. Como você lidou Isso com acabou isso? me contando né, algo sobre mim, pelo menos a forma como eu percebi, que foi disfuncional, que me desestimulou, que me desencorajou. E aí é interessante que nós buscamos o tempo todo confirmar as nossas crenças disfuncionais, quase como se a gente tivesse um zoom naquilo que vem e te reforça o teu pensamento, e a gente faz uma certa vista grossa para todas as outras coisas, né? As distorções cognitivas que nos acompanham aí ao longo da vida. Então, Uhum. e eu acabava me colocando em situações que eram muito desafiadoras, talvez desproporcionais, como se eu quisesse pegar um elevador para chegar no meu objetivo e não subir a escada.
E aí, Uhum. obviamente, que o tombo era grande, porque eu me propunha a fazer coisas muito significativas e que levariam tempo, investimento, e nem sempre a minha expectativa estava ajustada àquilo. Sim. Vou Por trazer exemplo, tem uma alguns situação isso que eu ia te exemplos. perguntar, um Isso, eu vou exemplo. trazer um exemplo. Desisti dos concursos públicos por ter clareza de que aquilo ali não estava ajustado ao que eu queria. E algo importante, Igor, é que durante a minha graduação eu fiz estágio em órgãos públicos que me Uhum. aproximavam do cargo juíza, que era o meu desejo, e eu negligenciei todo o resto. Então vinham escritórios de advocacia me procurar para fazer estágio, que me viam Uhum. lá trabalhando e tal. Eu nunca aceitei uma proposta, porque aquilo ali não estava no escopo do que eu tinha planejado. E Uhum. hoje, com a maturidade que eu tenho, talvez se eu tivesse experimentado, eu poderia ser uma excelente advogada. Eu me Uhum. comunico bem, eu escrevo bem, mas por aquilo ali não estar dentro do meu plano, do meu controle, eu não me permitia viver. Né? Isso tudo com amadurecimento, depois eu fui compreendendo. Mas, logo depois que eu desisti da carreira jurídica, que eu tive clareza que aquilo ali não era para mim, que eu estava fazendo aquilo para atender expectativas, buscando essa estabilidade que eu comentei, e isso a terapia me ajudou, como eu falei, lá Uhum. pelos 24 anos eu comecei a fazer terapia e fui amadurecendo também nesse sentido. E aí eu decidi, pensei na possibilidade de abrir um negócio na moda, que era uma área que me interessava muito. Uhum. E aí eu fui pesquisar algumas possibilidades de franquias, modelos de negócios, já que eu não entendia disso, e através de uma franquia eu teria todo esse respaldo de gestão e tudo. Perfeito. E a marca que eu pensei em abrir naquela época, ela não trabalhava com franquias, ela não estava disponível. E mais uma vez, então, como aquilo não estava disponível, eu não fui procurar outras coisas. O que eu fui fazer? Criar uma marca de sapatos. Ou Uhum. seja, olha o tamanho do desafio. Então, eu ia sempre procurar coisas muito difíceis, Entendi. que a probabilidade de dar certo eram bem menores, porque de fato a minha família não é do ramo de calçados, eu não estudei moda, então, assim, vários pré-requisitos que poderiam facilitar o processo eu não tinha. Não tinha. Mas eu mirava coisas muito grandiosas, sempre buscando esse espaço que eu trouxe lá no início, de gratificação, de sucesso. E, obviamente, que eu tive sucesso com essa marca de sapatos, hoje olhando, pensando, nossa, a gente avançou muito. Eu tive uma sócia que também era da área jurídica, chamada Rafaela, éramos Ah, duas duas Rafas. Rafaelas. Isso. Produzíamos aí no Rio Grande do Sul, né? E encontramos uma fábrica parceira. A marca cresceu no Uhum. ritmo que uma marca nova cresce, porque é lento o processo, exige muito Uhum. investimento de tempo, de dinheiro. Nós tivemos até um ponto bem relevante que foi muito bacana, que foi a marca foi escolhida para vestir uma personagem de uma novela da Globo na época. Nossa, Então, nós fornecemos os sapatos, não é pra era qualquer a uma, hein? personagem da atriz Sophie Charlotte, e Uhum. isso não veio por um patrocínio, por um investimento, veio porque um produtor de moda viu os sapatos, gostou e chegou até nós e abriu essa porta. Então, nós conseguimos caminhar bastante. Mas para uma marca ter sucesso sem que exista um investimento milionário por trás, a Uhum. gente precisa pensar em pelo menos de 5 a 10 anos de estrada para a coisa acontecer, Uhum. né? E eu não tinha essa tolerância toda, eu tinha grandes expectativas. Entendi. Você queria o quanto antes. Você notava essa pressa. Assim, eu Ok. estava disposta a investir, só que concomitante a isso, eu conheci o pai do meu filho, meu ex-marido, e fui morar com ele na cidade que ele morava, que era o interior, uma cidade bem Uhum. pequenininha. E com o tempo, essa logística de pega o carro, vai até o aeroporto, que era 3 horas dali, viaja para atender lojistas, estar em eventos, porque quem trabalha com moda precisa estar Uhum. nas cidades que as coisas acontecem. E aí eu decidi encerrar o negócio. Conversei com a minha sócia, nós decidimos encerrar o negócio. E aí, mais uma vez, qual que foi o pensamento que veio? Você não consegue, você não é capaz, você não é competente. Olha só, tudo que você se envolve, nada dá certo, né? Essas generalizações, essa visão distorcida. E Uhum. aí, olhando hoje, eu penso, se eu tivesse o conhecimento e a maturidade que eu tenho, vendo de fora a minha história,
Era claro que não ia dar certo. Não tinha como dar certo isso. Isso que Por quê? Eu não estava preparada para viver aquilo ali. Eu alçava voos muito altos sem fazer a preparação necessária para isso. É quase como se o meu combustível, o tanque, tivesse meio vazio e eu quisesse chegar num destino que exige mais combustível. entendi. Um pouquinho E antes você aí, trouxe. pode falar, pode Perdão, falar. só uma tecla SAP, vamos dizer assim, né? Porque nem todas as pessoas necessariamente que nos ouvem são da área da psicologia e para Claro, nós pode soar tão fácil e simples, mas vale uma pequena pontuação, né? Em determinado momento você falou sobre crenças disfuncionais, né? Crenças disfuncionais é aquela crença que existe que acaba nos levando a uma não para a função que nós queremos na nossa vida, vamos dizer, não colabora para você viver da melhor vida possível. Então ela se torna disfuncional por ela acabar te levando mais para baixo, mais down, né? Então, isso é uma visão mais popular do que a crença disfuncional. Por exemplo, não sou capaz, em que ela é útil, né? A ideia sim, principal de uma crença disfuncional é que normalmente crenças disfuncionais não são úteis para te levar para o progresso. Elas são úteis para te isso. levar para baixo ou para manter onde você está. Não nos E aproximam da vida que a gente quer é, viver e construir, né? Como exato, se o tempo todo nosso cérebro ficasse contando uma narrativa para gente que nos impedisse de avançar, que nos colocasse às vezes fantástico. numa paralisia ou mesmo andar no sentido oposto ao que a gente quer caminhar. Exato. E em um momento também você falou de distorções cognitivas ou distorções de pensamento que nada mais é, bem como diz o nome, é o pensamento não está baseado em fatos, não é? Tipo, eu, Uma eu visão concluo equivocada, né, coisas da realidade. da realidade. É, o que anda geralmente juntas, né? Uma criança disfuncional está meio que casada, vamos dizer assim, com uma distorção cognitiva, né? Então, só mais até SAP, para que as pessoas que possam Claro, estar ouvindo a sua história possam entender por que então a crença de eu não sou capaz, ela é disfuncional para você e é uma distorção da realidade. Embora eventualmente você possa até ver um pouquinho na realidade, nossa, não deu certo o negócio, não podia, não fui trabalhar na loja, que na adolescente não deu certo o negócio de sapato. Parece que as evidências poderiam confirmar uma falsa ideia. E eu tenho uma curiosidade muito grande, é como é que você saiu dessa crença? Como é que você se destravou dela? Porque você talvez ela possa estar aí ainda, mas olhando de fora, como eu disse aqui um pouco antes, você já ajuda tantas pessoas, você, é, eu sei que você ganha mais financeiramente falando que muitas psicólogas no Brasil, então dizer que você não é capaz por si só já está evidências que mostram que não. Eu tenho curiosidade de saber como é que você se destravou dessa crença para chegar até onde você está hoje, Rafa? tem um ditado popular que talvez não seja nem bonito, mas eu vou tomar liberdade de dizer aqui, porque eu acho que ele é muito útil, que é assim: quando eu coloquei o rabinho entre as pernas e sentei e respeitei o processo, é que eu consegui crescer. Então, eu acredito que essa é uma mensagem importante que as pessoas precisam se atentar de que nós precisamos viver o processo de cada coisa para que elas aconteçam, tolerar o processo. E o que que eu quero dizer com isso? Quando eu fui, quando eu passei por isso, pelo encerramento da empresa, mudança de cidade na época por causa do meu relacionamento, foi muito desafiador, mudar tudo isso, abrir mão de tudo isso. Eu morava numa cidade grande, que eu tinha um sonho de ir para lá já desde a minha adolescência. Curitiba, Eu né? Essa tive que época tu abrir estava em Curitiba, certo? Curitiba, isso. Abrir mão de um negócio que tinha muitas coisas legais, que foi uma experiência de muito aprendizado, obviamente, me trouxe frutos. Ir para essa cidade, que na época é uma cidade tinha 20 mil habitantes, para não fazer nada, porque eu cheguei lá, o pai do meu filho, na época, tinha uma função relevante na cidade, até socialmente falando, e eu era a mulher do fulano. Uhum. Eu não tinha um trabalho, eu estava frustrada, eu estava tendo algumas crises de pânico nesse período em que eu tive a marca, porque por várias questões de comprometimento de fornecedores, pessoas que não cumpriam com prazos. Eu era o nome da marca ali, de estar com lojista, de me comprometer. Você se mudou, mas a marca ainda existia nessa época, então, é isso?
Quando Quando eu você mudei, estava lá? sim. Quando eu Ah, mudei de tá. cidade, a marca ainda existia. E lá eu comecei a ter todos esses Entendi. desafios, até de comprometimento dos fornecedores, começou a me trazer muitos problemas, inclusive emocionais. Uhum. Pensa uma pessoa, como eu comentei antes, que planeja, metódica, controladora, tendo que frustrar constantemente os lojistas para quem eu tinha vendido. Isso Uhum. para mim era terrível. Não cumprir prazos, eu sou uma pessoa assim muito ética quando eu me comprometo com algo, só se realmente acontecer algo muito grave para eu não cumprir, não Não estar. executar. Uhum. Então foi muito difícil lidar com isso. E aí eu tive a minha primeira depressão. Eu entrei em depressão nesse período, deprimi. E foi assim, a grande oportunidade que a vida me deu de começar a fazer diferente. Porque eu pude ir para o fundo do poço ali e entender que a minha vida estava vazia. Eu estava buscando, 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 especialmente questões financeiras, realização profissional, mas também com foco no financeiro, os resultados. Não me faltava nada, porque eu não tinha dificuldades nesse sentido, mas eu me vi ali sem objetivos, eu me vi vivendo uma vida vazia. Passando E pela vida, vamos dizer assim. isso foi muito difícil, mas eu reconheço que foi uma super oportunidade de poder começar a fazer diferente. E aí, na época, eu fui buscar todos os tipos de suporte que você pode imaginar, psicoterapia, coisas alternativas, astrologia, de tudo um pouco, porque eu estava completamente sem rumo. E eu queria encontrar um caminho que fizesse sentido para mim. E eu Hoje você está com entendia 42 que, anos. Quantos anos você com tinha aí? 42, eu tinha em torno de 28, 29 anos nessa época, sim. E aí foi um período muito difícil porque eu me sentia perdida, né? Eu estava ali começando um relacionamento que se tornaria um casamento. Eu não tinha uma vida profissional, eu tinha estudado direito, existia uma certa pressão até social de tentar aproveitar as coisas que eu já tinha feito. Então, nossa, você se formou em direito, então por que que você não vai advogar? Você morou fora do país e fala muito bem inglês, por que que você não vai dar aulas de inglês? E isso é interessante, que é a sociedade, a família, as pessoas ao redor tentando nos colocar em algumas caixinhas que elas Uhum. entendem que são efetivas, mas que se para a gente não fizer sentido, pode até funcionar por um tempo, mas não vai te aproximar de uma vida valorosa, de uma vida com significado. E aí eu fui tendo clareza disso e decidi estudar psicologia porque eu gostava muito de psicologia, lia sobre psicologia, mas acreditava que isso era um hobby. Não entendia isso como uma profissão. No trabalho. A crença de não ser capaz e a depressão estavam presentes quando você decidiu fazer psicologia? Ou já tinha passado e você estava no Depressão processo já de... tinha passado, né? Eu já estava em remissão da depressão, já estava melhor, mas a incapacidade estava ali, porque na minha visão eu não tinha feito nada ainda produtivo. Uhum. Tudo que eu havia me aventurado não tinha dado resultado. E para mim o resultado era resultado financeiro, né? Por tudo isso que eu já comentei. Não precisava ficar ganhar muito, mas eu não tinha conseguido fazer dinheiro na minha vida. E isso me frustrava demais. Eu me sentia Uhum. extremamente incompetente. Sem E aí, julgamentos, ainda hoje, isso é um parâmetro de sucesso, vamos dizer assim, para você, o resultado financeiro? sim, é um parâmetro de sucesso, o resultado financeiro, mas definitivamente não foi o que me moveu para ter o sucesso financeiro na prática. Eu precisei tolerar o desconforto de não ganhar nada para conseguir ganhar e me apaixonar por esse processo, tolerar esse desconforto. E sabe o que, que me ajudou muito, Igor? Eu tinha uma psicóloga nessa época, Adriana, que ela me estimulou muito a buscar um trabalho voluntário lá nessa cidade que eu morava. É mesmo? E aí foi muito interessante, por quê? Tá, eu me queixava que eu não tinha trabalho, que eu não, né, não estava satisfeita, e naquele momento não tinha nada disponível dentro do que a gente olhava, e ela falava, Rafaela, eu gostaria muito que você fosse fazer um trabalho voluntário. Anos depois eu entendi que o objetivo dela é que eu compreendesse o meu valor ali. Porque no trabalho voluntário, a gente busca um trabalho voluntário acreditando que a gente vai ajudar as pessoas.
mas na verdade quem ganha muito somos nós, porque o ganho não é o financeiro especificamente, mas é inestimável o ganho que a gente tem. E eu fiz um trabalho do qual me orgulho muito hoje, que foi um trabalho muito bacana num lar de idosos lá dessa cidade. Procurei várias opções, não tinham muitos abrigos, muitas ações solidárias, mas tinha um lar de idosos. E eu nunca tinha me aproximado desse universo. Mas era um desafio de terapia, então, para mim, meta dada, eu preciso cumprir. Vamos lá, vamos procurar um lugar. E aí eu me aproximei desse lugar, inicialmente fazia algumas funções administrativas, ia uma vez por semana. Depois, com o tempo, fui me aproximando dos idosos, tendo mais Uhum, contato. E aí eu tive a ideia de me tornar uma espécie de madrinha desse espaço e começar a promover eventos para atrair pessoas. Porque o que que eu observava lá? Eles tinham uma condição de suporte financeiro, porque as famílias ou pagavam para os idosos uhum, estarem lá, ou as prefeituras arcavam com as despesas. Então, eles não tinham necessidades, mas eles se sentiam extremamente sozinhos. E aí eu percebia que todas as pessoas que chegavam lá para visitar, às vezes que não conheciam, elas entravam em contato com as próprias dores, com os próprios lutos, porque ali você vê várias pessoas no fim da vida uhum, lidando com sozinhas. uma realidade monótona, diariamente as mesmas coisas. Algumas não se recordavam das coisas, então todos os dias você chega lá e você fala as mesmas coisas, Uhum, responde as mesmas perguntas. E essa foi a sensação que eu vivi também frequentando esse lugar. Foi como se eu pudesse entrar em contato com todas as coisas que eu deixei para trás na minha vida. Então, eu comecei a me envolver com ações sociais, a criar ações sociais em datas comemorativas. Páscoa, Dia dos Avós, Natal, para trazer as pessoas para dentro do abrigo. Então, a gente promovia, além de doações, promovia cafés, socializações, porque aí a comunidade vinha para dentro do abrigo. E esses entendi. eventos cresceram muito, foram muito legais, as pessoas se engajavam, elas iam, às vezes com muita resistência, porque tinham essa preocupação, eu não consigo aguentar ver os idosos em sofrimento, eu prefiro doar, mas eu não quero ir até lá. E aí eu Uhum, fazia toda essa mediação. Vamos, eles precisam da presença de vocês. Então eu recebia muitas mensagens, olha, obrigada por ter me convidado para ir lá, porque foi para mim foi terapêutico ter ido. Eu entrei em contato com coisas minhas muito importantes. Então, aquilo sensacional. ali foi muito valoroso para eu entender o meu valor, porque eu entrei naquele ambiente para ter uma função meramente administrativa, como uma tarefa de terapia, e eu consegui criar algo que foi muito valoroso, que impactou muitas vidas, que trouxe transformação. E aí eu comecei a quebrar essa crença de incapacidade, de incompetência. E aquilo ali não me trazia nenhum tipo de retorno financeiro. E Uhum. eu comecei a entender que eu também poderia ter valor e ver valor em coisas que não envolvem dinheiro. E que valor foi esse que você descobriu nesta ação social, nessa interação voluntariada que você fez? Qual é o valor? Principalmente, Igor, o impacto que as nossas ações podem trazer para transformar a vida das pessoas. E eu vejo que a psicoterapia foi isso na minha vida, e as experiências que eu fui tendo a partir disso me motivaram a me tornar instrumento de transformação na vida das outras pessoas também. Então, depois desse trabalho voluntário e dessas experiências difíceis da depressão, dessa sensação de vazio, eu comecei a olhar para a psicologia também por outra perspectiva, de que eu queria me aproximar mais disso, né? Eu Uhum, queria poder trazer isso para a vida de outras pessoas. Então, foi um caminho que eu comentei com você antes. Em vários momentos da vida, eu tive que quebrar a minha própria história, sair daquilo que eu havia planejado, que eu acreditava que era o ideal, e me uhum, reinventar para chegar em caminhos muito mais prósperos, muito mais abundantes do que eu tinha imaginado. E muitas nossa. vezes a gente se prende a isso, a idealizações e foca só naquilo. Que foi focar só na carreira de juíza. Quantas coisas eu devo ter desperdiçado de oportunidades
por nem estar Interessante. olhando para o lado. Uhum. Isso. Então, na psicologia, eu já fui com esse olhar mais maduro. Eu quero ser psicóloga clínica, mas eu quero conhecer esse mundo de possibilidades para ver o que eu vou viver, sem ter esse planejamento prévio tão rígido como eu fiz até então. Você. Duas perguntas me vêm em mente agora. Com essa última frase foi interessante. Você nota que o planejamento rígido que você tinha colaborou para você estar onde você está hoje? Ou ele foi como se você estivesse andando de carro com o freio de mão puxado? Tipo, o carro tá andando, mas o freio de mão tá meio que segurando. O quanto esse Eu planejamento. acredito, Igor, que a gente tem das duas coisas, na verdade. Essa coisa Isso da na sua vida, tá? Eu rigidez, quero falar de você, isso na como minha você só vida, tem. essa coisa da rigidez, do controle que eu tenho, certamente me ajudou em muitos momentos, porque isso me torna uma pessoa obstinada. Quando eu decido que eu vou fazer algo, eu me entrego de corpo e alma, eu faço tudo que precisa ser feito. Então, isso certamente me ajudou. No Uhum. entanto, quando a gente coloca ali um foco, né, como eu coloquei em muitos momentos da minha vida, me fechando para as possibilidades, eu deixo de ser surpreendida positivamente pela vida, que é algo que eu compartilho muito com os meus pacientes quando a gente identifica que a necessidade de controle está ali presente. Ninguém quer controlar meramente por controlar. Quando a gente controla, a necessidade de controle, ela tem uma função, que é nos Uhum. proteger de ser surpreendido negativamente. Então, eu planejo, eu organizo, eu faço tudo para que nada de ruim aconteça comigo. Só que, além de eu não conseguir me proteger de tudo, porque a maioria das coisas não estão no nosso controle, Acontece, né? é Uhum. só a vida caminhando, eu também me fecho para ser surpreendida positivamente. E essa eu vejo que é a grande perda, porque nós podemos ser surpreendidos positivamente. Uhum. Quando eu decido ir por um outro caminho para o trabalho de carro, eu posso descobrir algo novo que eu nunca vi antes, eu posso Uhum. encontrar uma confeitaria linda ali no caminho que depois eu posso ir lá frequentar. Quando eu decido ir a pé, ao invés de ir de carro, eu também posso encontrar um conhecido pelo caminho, eu posso conhecer alguém. Estou trazendo coisas do cotidiano muito simples, mas quando a gente leva isso para a nossa vida, quantas portas poderiam estar abertas se Uhum. eu estivesse disposta a enxergá-las? E você se Então, nota certamente, mais disposta hoje ou menos disposta hoje? muito mais disposta, mas isso ainda me exige atenção, porque o meu conforto, a minha segurança está ali no ambiente em que eu controlo. No Uhum. entanto, eu estou o tempo todo me expondo e me permitindo ir para os caminhos desconhecidos, porque sei justamente que foram eles que me trouxeram até aqui. A Rafa que é. Aliás, a, a, a escolha por trabalhar e ajudar mães no maternar, vamos dizer assim, na melhor conexão com as suas vidas e com a vida dos seus filhos, ela veio depois de você ser mãe? Ou ela já estava antes e daí só reforçou depois de ser mãe? Não, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia exatamente, eu sabia que eu queria ser psicóloga clínica, mas eu não sabia exatamente com quem eu iria trabalhar, eu não tinha nenhum tipo de preferência. E o seu filho Mas, já tinha como eu nascido nessa disse, época? não, Ah, tá. eu engravidei no decorrer da graduação. Eu Perfeito. fui fazer psicologia com 34 anos. Uhum. E aí eu estava naquela fase assim, provavelmente, se eu decidir ser mãe, vai ter que ser nesse período da graduação. E depois Uhum. os riscos aumentariam significativamente, a mulher tem a questão do relógio biológico, então eu tinha essa ciência que provavelmente isso aconteceria no decorrer do processo. E reforçando aquilo que eu disse no início, que a minha história eu vou quebrando ela com a própria história, a maternidade veio também para sacudir por completo. E muito dessa questão do controle, ela foi enfraquecida com a experiência da maternidade. Porque tá aí uma experiência em que a gente não tem Não controle tem de como ter quase controle. nada. Isso. E aí foi nesse período, no meu pós-parto, que eu tive a minha segunda depressão. Eu tive Uhum. depressão pós-parto, né? Então até é algo que temos os riscos aumentados quando a mulher já teve um episódio depressivo anterior.
Então, eu já Uhum. tinha tido, né, essa situação. Tive uma gestação relativamente tranquila, mas eu tive diabetes gestacional, tive plaquetopenia. Então, foram questões que provavelmente me geraram preocupação, mas por ter esse jeito mais proativo, vamos fazer o que precisa ser feito, eu não dei tanta atenção no período gestacional. E aí, Uhum. quando o Mateu nasceu, essa coisa do controle, né? Eu com uma rotina preenchida, cheia de atividades, com uma agenda que eu tinha, tal horário eu faço isso, tal horário eu faço aquilo, de repente eu me vi dentro de casa, só em função daquele bebê que eu conhecia muito pouco e estava Uhum. aprendendo a ser mãe, amamentando, sem dormir, sem poder fazer as coisas que aliviavam a minha ansiedade, sem poder treinar, sem poder ter uma rotina, e foi extremamente desafiador. Então, quando meu filho estava com aproximadamente 15 dias, eu comecei a ter crises de ansiedade, muitas crises de ansiedade, essa sensação de insuficiência, não vou dar conta, ó, mais um papel que eu me coloquei Uhum. aqui que eu não vou conseguir atender as expectativas. Então foi um período que essas crenças que a gente falou, elas foram ativadas pela experiência e até pelas questões fisiológicas ali, os hormônios, a privação de sono. Então E foi nesse um período. contexto de depressão pós-parto, nesse contexto de depressão pós-parto, você fez o que para lidar com ela, para sair dessa situação? Como que você lidou com seus pensamentos, emoções nesse contexto com o bebê e recém-mãe? O que que acontece? Nessa época, eu ainda não tinha tanta clareza, era durante a faculdade, mas eu fazia terapia com uma outra abordagem terapêutica, então a gente não trabalhava em terapia todas essas estratégias que hoje eu conheço e que eu trabalho com as minhas pacientes de pensamento, emoção, Uhum. comportamento, como lidar melhor com os pensamentos, questionar a validade deles, até as estratégias de respiração, relaxamento, isso não estava estruturado no meu processo terapêutico. E aí eu tive muita dificuldade para lidar, porque vinha uma coisa muito mais da fala, de tentar expressar o que eu estava sentindo, só que isso não me trazia recursos para amenizar aquele desconforto. Uhum. Então, com aproximadamente 15, 16 dias, eu entrei em contato com uma psiquiatra que tinha me atendido naquele episódio anterior, e eu falei: eu preciso de ajuda, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, é uma ansiedade, eu passo a noite acordada, mesmo quando meu filho dorme, eu não consigo relaxar, não consigo dormir, muitos pensamentos de coisas que eu preciso fazer, então eu ficava fazendo listas no bloco de notas do meu celular, de Uhum. coisas que eu precisaria fazer no dia seguinte. Só que, obviamente, no dia seguinte eu não fazia nada, Nada. porque eu precisava amamentar, cuidar do meu filho e dar atenção ali para ele naquele momento. Então, Uhum. isso gerava muita ansiedade. E aí ela me orientou, Rafaela, como você tem uma boa percepção de si, como você se conhece bem, vamos tentar retomar a atividade física, usar algumas estratégias que você sabe que funcionam para você antes de ir para a medicação. E aí eu fui praticar yoga, porque eu estava aí com poucos dias de pós-parto, então não podia fazer atividades, né, muito impactantes Mais ou fortes. que isso. E aí eu fui praticar yoga e na prática eu tive um pensamento de morte, que seria melhor que tudo acabasse, que talvez eu não daria conta, e aquilo me assustou muito, porque Uhum. num período que supostamente eu deveria estar muito feliz e realizada, como me contaram, que é a maternidade, o pós-parto, eu estava pensando que minha vida deveria acabar. E aquilo ali foi muito impactante. Então, eu saí daquela prática, entrei em contato com a psiquiatra e falei: eu preciso de uma medicação. Uhum. Eu não quero mais ficar dessa forma. E aí usei medicação por aproximadamente um ano. Fui retomando o meu processo terapêutico, porque tinha feito uma pausa ali entre o final da gestação e o início do pós-parto. E comecei, a partir dessa experiência tão traumática, eu comecei a estudar sobre Uhum. gestação, puerpério, tudo isso, e inclusive fiz o meu trabalho de conclusão de curso Sobre sobre o isso. impacto da maternidade na saúde mental da mulher. Então, o período ali dos 2 últimos anos da graduação, eu me dediquei muito a estudar e a vivenciar isso na prática,
e comecei a buscar até cursos fora da graduação, entendendo já que eu não receberia ali tudo que eu precisava para fazer esse trabalho. Então, mais uma vez, foi a minha experiência, a minha dor, de alguma forma, que me impulsionou para que hoje eu possa ser esse instrumento de transformação e suporte na vida de tantas mães. E eu acredito que Uhum. ter vivido isso na minha própria pele é o que me torna profissional também que eu sou, além de eu Sim. estudar, me dedicar, E porque as conecta mães também, chegam né? aqui, né? Quando a gente abre a câmera aqui e vai conversar, eu sei exatamente o que elas estão falando, porque eu vivi ali. Talvez em outra intensidade, em outro contexto, mas eu sei exatamente a dor que elas estão sentindo. E aí, quando eu compartilho algumas dessas coisas com elas, é como se elas respirassem aliviadas de que esse ambiente vai ser capaz de ouvir o que elas têm a dizer, sem julgar, sem desqualificar, sem criticar e oferecendo o que elas precisam para avançar nesse sentido. Demais. Rafa, olhando a sua história de vida, e boa parte dela você nos contou aqui, e muito obrigado pela sua entrega, certamente vai conectar muitas pessoas que estão nos assistindo. Mas vendo a sua história de vida, você venceu na vida? Ah, sem dúvida, eu me considero uma sobrevivente assim, em muitos momentos, e eu levo isso como um lema no sentido de que, calma, quando as coisas estão muito difíceis, porque todos nós vivemos dias muito difíceis. Eu acredito que desconstruir essa ideia de que a vida do outro é sempre mais simples ou mais fácil é muito importante, porque isso não é real, todos nós vamos ter dias difíceis. Eu tenho muito isso assim, calma. O primeiro passo é sobreviver. Eu preciso resistir aqui, tolerar os desconfortos para depois me aproximar de uma situação menos aversiva ou de até encarar melhor, usar as habilidades aí, a minha caixa de Uhum. ferramentas que eu construí. E depois que eu passei por esses processos todos, eu acabei mudando depois de um tempo de psicóloga e me aproximei da terapia comportamental dialética, que é uma das abordagens da psicologia e que trabalha muito, né? Tem como seus pilares, eu acredito que a caixa de ferramentas que eu sempre precisei para minha vida, mas eu não sabia, eu não conhecia, Uhum. que é a gente estar conectado com o momento presente, a gente poder ter relações efetivas, poder se comunicar bem, poder se vincular com as pessoas certas, tolerar os desconfortos e aprender a lidar com as nossas emoções. Então, isso hoje, ter essa caixinha de ferramentas, não só para oferecer para os meus pacientes, mas para usar na minha vida, sem dúvida alguma, torna aí qualquer desafio que vier muito mais tolerável para mim. Demais. Poxa, muito obrigado, viu? Obrigado por toda essa fala. Eu que agradeço pela Agora, você, oportunidade. você falando em que você venceu na vida, e você nota que venceu, e você tem algum marcador que mostra isso pra você? Você usa algum marcador que você nota, nossa, realmente venci? Você falou de sobreviver. Então você pega a parte das suas histórias que mostram, tipo, daqui eu saí, isso que mostra que você venceu? Ou você consegue notar, nossa, a partir daqui eu realmente venci na vida porque a minha vida está diferente? É exatamente isso, a transformação de você pegar um momento de dor, de sofrimento, de dificuldade em que você está sobrevivendo e transformar isso em algo potente, E você né? Em fez isso. transformar Você isso em notou. realização. E eu Entendi. acredito que eu consegui fazer isso desses diversos momentos desafiadores que eu compartilhei. Lá da minha adolescência, quando o ambiente não era tão favorável, depois, quando eu me frustrei com a minha marca de sapatos e tirei dali grandes aprendizados, a minha experiência da maternidade, que sem dúvida é a mais rica de todas, porque se tornou algo muito potente, quando eu me separei do pai do meu filho, que para Uhum. mim, família é um valor muito importante, então abrir mão disso foi algo muito difícil, mas Nossa. que também me potencializou para que eu possa construir uma vida valorosa, mesmo abrindo mão de um valor tão relevante. Então, com certeza, essa é a chave na minha visão. A gente vai viver dias difíceis, a gente vai viver períodos difíceis, mas a gente pode olhar para eles como oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de evolução. Fantástico. Que demais. Olha, como eu queria ficar cada vez mais tempo com você aqui para te fazer várias outras perguntas que
Não vamos ter esse tempo hoje, mas eu espero poder ter a oportunidade de novo, porque eu sei que você tem compromisso logo mais adiante, nós não podemos nos Sim. alongar tanto aqui, não é? Mas eu quero poder conversar com você novamente, porque eu sei que a sua história pode impactar ainda mais pessoas, principalmente sabendo um pouco mais das estratégias que você fez, porque as que você já trouxe aqui certamente já ajudou muitas. Sabe, Rafa, no Muito final dos obrigada. episódios, eu sempre faço um resumo, vamos dizer assim, uma organização das principais estratégias para ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo e para você, para ver se realmente essas foram as estratégias que você usou para ser a Rafa que você é hoje, para lidar com seus pensamentos, com as suas emoções, com a sua história e ser a Rafa Magarinos que ajuda tantas mães atualmente. E eu fiz um resumo Certo. aqui, ver se está dentro daquilo que você Ótimo. notou, que você fez no seu dia a dia. Primeiro deles, você dedicou-se a romper com a sua história, quase do tipo, bom, eu estava sendo delineada para ser esta Rafaela e você decidiu romper por várias vezes, na verdade, não foi só lá na É. adolescência, não. Você rompeu em vários momentos. Todas Hum, as vezes que eu percebi que eu estava me aproximando de um caminho que não era o que me realizava, o que fazia sentido para mim. Então, é recalcular a rota tantas vezes quanto forem necessárias. fantástico. E coragem para isso, né? Sem Muitos dúvida, muita entendem que, bom, já coragem. fiz a escolha, agora é só ir. Não, você teve coragem Não, de mudar, nada é parabéns. definitivo. Nós estamos, nós não somos. Fantástico. Outra estratégia foi assumir que, bom, você fez terapia. A primeira terapia foi aos 24 anos e depois teve outras oportunidades, mas fazer terapia foi algo importante para você, para poder lidar com a mente, com as emoções que Essencial, você tinha. Uhum. essencial. Respeitar o processo, ou seja, o tempo para que as coisas pudessem ter o resultado que você almeja, né? Ou seja, tolerar a frustração por não ter a pressa, como eventualmente Isso, você tinha e antes. a vida, ela é uma escadaria. Não adianta a gente querer pegar o elevador, né? Porque às vezes no elevador você vai subir mais rápido, mas olha quantas coisas você deixa de aprender, de aproveitar. E eu acho que eu ficava o tempo todo querendo atalhos, atalhos, atalhos. E só quando eu aceitei que eu precisaria subir degrau por degrau é que eu consegui alcançar aquilo que eu realmente gostaria, merecia e construir. Porque o elevador ele Fantástico. facilita, mas nem sempre ele vai ser sólido, ele vai ser duradouro. Demais, essa metáfora de elevador e escada é interessante. Quarta estratégia que você utilizou foi olhar para a sua dor como uma oportunidade. Ou seja, momentos de dor que você teve, você viu como oportunidade para se alavancar. Quinta estratégia, descobrir o valor através de ações sociais. Foi quando você começou a ver o seu valor no trabalho lá com asilo. A sexta, ser instrumento de transformação na vida de pessoas. Assumir isso quase como se fosse quase não, uma causa, não é quase uma causa, é a sua causa. Isso, e essas duas últimas têm uma relação muito próxima, porque Perfeito? lá no asilo, o que que eu vi valor? Em ajudar o próximo, de Uhum, alguma forma. E o meu trabalho hoje é justamente isso. Então, perfeito. foi muito interessante essa conexão que me trouxe e o quanto eu consegui transformar isso em algo que me aproximou do que eu queria viver. Fantástico. E você também colocou como a motivação para sair da depressão no pós-parto. Perdão, eu falei mal. A medicação para Uhum. sair da depressão no pós-parto foi uma das estratégias também que você identificou que foi, Como é foi importante importante a para dar gente conta. reconhecer que precisa de Exato. ajuda e que isso não nos desqualifica em nada. Muito pelo Até contrário. porque os transtornos mentais eles têm causas multifatoriais e nada tem a ver com força de vontade, né? Que nem existe essa expressão na prática, mas nada nos desqualifica. Todos os recursos que puderem nos ajudar a nos aproximar de saúde mental e de bem-estar, a gente precisa se aproximar. Fantástico. Não é frescura, não é falta de força de vontade, é o Forma mecanismo, é o alguma. meio para poder sair de um transtorno que é grave e que você passou. Eu sinto muito por você ter passado por isso, ao mesmo tempo que bom que você pegou essa sua dor e fez disso uma oportunidade para ajudar tantas outras pessoas que podem estar passando por isso. E eu te agradeço de coração pelo teu trabalho, demais. Esse Obrigada. resumo foi um resumo adequado dentro daquilo que você trouxe e Adequado, fez? muito bom. Adorei, adorei. Aham. Sim? Ai, que ótimo. Sim. E agora, para encerrar, eu gostaria de pedir para você, imagine que muitas pessoas que estão vendo esse nosso podcast, elas ainda não têm a sensação de que venceram na vida. Elas estão batalhando para lidar com seus pensamentos, com suas angústias, com suas emoções, para eventualmente conseguir uma família, ou um cargo, ou dinheiro, ou uma posição, que realmente é aquilo, nossa, é onde eu gostaria de estar.
E elas não estão lá ainda, por isso que estamos vendo aqui. Que mensagem você daria para essas pessoas que ainda não venceram na vida? Fazendo até uma relação com a minha história, Igor, é natural que a gente coloque ali como uma meta, um objetivo específico, um lugar em que a gente acredita que vencer na vida significa estar ali ou conquistar aquilo. Mas se a gente não se gratificar, não se reconhecer por cada passo que foi dado durante esse processo, essa caminhada para chegar no destino final, de Uhum, fato isso vai se tornar cada vez mais pesado, mais difícil, e as chances da gente se afastar do nosso objetivo são muito maiores. Então, procura olhar aí para a sua realidade e reconhecer cada passo, porque eu tenho certeza que você já deu passos para se aproximar do teu objetivo, mas a necessidade de ter a gratificação do resultado muitas vezes é tão grande que a gente negligencia e a gente não celebra essas pequenas vitórias. É como se assim, ok, fiz isso, agora vamos para o próximo, vamos para o próximo. E eu não reconheço quão potente eu tive que ser para dar aquele pequeno passo. uhum. Então, celebrem, vivam o processo, porque é ele que nos aproxima da linha de chegada. Fantástico. Muito obrigado, viu? Como foi para você Obrigada a essa nossa você. conversa? Como Foi uma você se sentiu? delícia, adorei. Foi muito bom estar aqui. Espero que a minha história de alguma forma contribua com a vida das pessoas. E eu me sinto hoje muito orgulhosa de poder compartilhar, de ter superado tantas coisas que foram realmente difíceis e que às vezes aos olhos dos outros, isso não é nada, parece uma bobagem, mas hoje, a Rafaela de hoje tem plenas condições de reconhecer os seus passos, e independente do que os outros pensam sobre ou acham, eu sei do meu valor, do que eu fiz e se foi difícil ou não foi. Ninguém mais é capaz de mensurar por mim. Então, estou muito feliz e honrada de estar aqui. Imagina, é uma honra toda nossa e, por favor, continue. Você realmente vai ajudar muitas e muitas mães a serem as melhores mães que elas podem ser e lidar com suas angústias, anseios, conflitos e melhorar sua conexão com seus filhos, principalmente por toda a história que você passou e que você vai construir com as outras pessoas. Muito obrigado pelo seu serviço, pelo seu tempo, pela sua dedicação, Rafa, mesmo. Obrigado Obrigada, mesmo. e convido também as pessoas a me acompanharem nas redes sociais e também no Instagram e no YouTube um canal para ajudar as mães a se aproximarem desses objetivos. Rafa, qual é as redes, inclusive aproveitando a oportunidade que você tem, como Isso. as pessoas podem te acompanhar? É rafamagarinos.psi no Instagram e o canal do YouTube Rafa Magarinos com vídeos sobre maternidade, os desafios da maternidade, bastante conteúdo relevante que vai ajudar as mamães. Ou seja, o rafamagarinos.pc é no Insta e só Isso. Rafa E o Magarinos é no canal é YouTube. Rafa Magarinos no YouTube. Ótimo, vale muito a pena. Obrigadão, viu, querida? Obrigado mesmo. Obrigada. E a você que chegou até aqui ao final desse episódio, você viu quanto valor a Rafa trouxe para nós. Se esse conteúdo impactou você e talvez possa até te estimular a poder usar alguma das estratégias que ela utilizou para estar onde ela está hoje, esse conteúdo não pode acabar por aqui. Então, compartilhe esse conteúdo agora mesmo para o máximo de pessoas que você puder. E se você ainda não curtiu esse vídeo, ou esse áudio, se você está ouvindo no Spotify, curta agora, vai. Dessa forma, você vai estar colaborando para que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. E juntos vamos ajudar muito mais pessoas a saberem como lidar com a mente para vencer na vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua presença até agora aqui com a gente. E nos vemos no próximo Igor Finger Podcast. Tenha uma boa semana. Tchau!